Dando seguimento, então, às nossas palestras desse dia 17, passaremos agora ao painel número 2, que tratará das formas de regulamentação da negociação coletiva no âmbito do serviço público e a fixação de parâmetros para a regulação da autocomposição no serviço público, Convenção 151 da OIT. Para este painel, eu convido o presidente da CONACAT, Dr. Antônio Carlos, para compor a mesa na qualidade de moderador. Convido ainda a doutora Marici Coelho de Barros Pereira, procuradora do Trabalho em Brasília e vice-coordenadora nacional da CONAMP. E convidamos também para compor a mesa o Dr. Gerson Marques, subprocurador-geral do Trabalho. Passo a palavra agora, então, ao nosso presidente, Dr. Antônio Carlos. Bom dia a todos. Pensem numa aula magna, tá? E eu acho que é o que nós vamos acompanhar essa manhã toda aqui, porque temos aqui duas autoridades fantásticas no trato da questão das relações do trabalho, do movimento sindical, da Convenção 151 da OIT. Eu tenho provocações ao final que eu gostaria... Eu vou fazer umas provocações ao final, viu? Mas que fazem com que esse segundo dia do Congresso, e o primeiro em termos de palestras, seja muito rico, né? E temos, de fato, vale a pena ficarmos muito atentos, você que está acompanhando pelas redes sociais, ficar muito atento, porque eu tenho a impressão que poderemos sair daqui com um encaminhamento muito bem feito sobre essa questão das relações da Convenção 151, da OIT, enfim, alguns temas da negociação coletiva, e vamos ter essa oportunidade. Então, passo a palavra para a doutora Marici, para suas colocações, por favor. Você me avisa quando eu tiver meia hora, que é para a gente dar tempo para os debates. Pois tá. Tá bom? Pode ser? Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu vou começar me apresentando. Eu sou uma mulher parda, cabelos pretos, no momento não tão preto, porque a gente faz luzes, né? Quase todas as mulheres. Sou paraense, o sotaque não deixa eu mentir. Atuo aqui em Brasília, no DF, há 12 anos. Tá? Atualmente estou na coordenadoria que tem como objetivo a promoção da regularidade na administração pública. Chama CONAP. CONAP, até foi falado em CONAMP. CONAMP é uma associação nossa, né? Esse pequeno equívoco. Mas, então, eu assumi a CONAP agora, no início do ano, tá? E o doutor Gesso gentilmente me indicou para a CONACAT para fazer essa apresentação junto com ele sobre esse importante tema que envolve o meio sindical e a administração pública. Eu pedi aqui ao nosso presidente para me avisar quando eu tivesse meia hora, porque eu acho que esse tema aqui é muito importante debater, né, para que a gente tenha tempo para os debates. Bom, o doutor Gerson já explicou, né, a dificuldade de implantação da Convenção 151 no sentido de regulamentar, né? Existe uma resistência nessa regulamentação há muitos anos, mas, na verdade, a gente não precisa tanto assim dessa regulamentação, né, doutor Gerson? Na prática, já tá existindo essa negociação com a administração pública, né? A convenção ela se aplica a todos. Eu gostaria que fosse passando, por favor, o PowerPoint. O próprio artigo 1º da convenção já diz que ela se aplica a todas as pessoas empregadas na administração pública. Isso significa, né, no Brasil, todos os funcionários públicos, tanto seletistas quanto estatutários, né, os regidos pelos seus estatutos próprios. Sendo que o maior beneficiário foi o servidor público estatutário, porque os seletistas das estatais já vinham negociando e tendo reconhecido esse direito de negociar
de firmar acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, o maior beneficiário seria o servidor público estatutário, e que, inclusive, o próprio doutor Gesso já falou, a gente vem fazendo muitas negociações com eles, né? Embora o MPT atue mais diretamente com o servidor seletista, nada impede que a gente atue também em benefício do servidor estatutário, e a gente já vem fazendo isso há muitos anos. Bom, eu acho que os senhores sabem que o Supremo Tribunal Federal vem restringindo a atuação de ações relativas a servidores públicos, né? De uns anos para cá, mesmo com a emenda 45 na Constituição, que ampliou a atuação, né, a competência da Justiça do Trabalho, o Supremo vem restringindo, infelizmente, essa atuação. Mas, ainda assim, isso não retira, tá, a possibilidade do MPT atuar nas composições extrajudiciais. Tá? Então, a gente vem atuando, tá? Porque competência não significa que a gente não possa fazer mediações, conciliações, negociações com sindicatos e com entes públicos. Tá? Então, o que pode acontecer na prática? A gente pode mediar, pode tentar uma conciliação. Se não obtiver isso, né, doutor Gesso, que infelizmente às vezes a gente não obtém, a gente tem que tentar ir para a justiça. E, infelizmente, muitas vezes o Supremo não permite que o Ministério Público do Trabalho atue nessas questões envolvendo os estatutários. Né? A gente, às vezes, consegue uma brecha ou outra e consegue atuar. Quando não dá, vai para a justiça comum. Tá? Mas a gente tenta negociar, entra com ações na Justiça do Trabalho e, em alguns casos, acaba indo para a justiça comum, mas, pelo menos, se deu início a um processo. Né? Bom, em relação à regulamentação em si, o doutor Gesso já explicou aqui que não há aquela absoluta necessidade de ter uma lei. Tá? E pode ser por portaria, decreto, né? Cada ente pode se organizar a fim de regulamentar, né, como se dará essa negociação no órgão. Mas, se a gente for buscar uma lei que já fale disso, temos o novo CPC, né, que não é mais tão novo assim, acho que está ali já, né, no PowerPoint. Não é tão novo, que já é de 2015, onde o artigo 3º diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Tá? Então, já tem lei já prevendo isso, e não só o CPC. Há diversos artigos em leis, em decretos, né, que prevêem essa possibilidade de negociação, mediação e outros instrumentos. Bom, dentro do MPT, temos também várias orientações técnicas, notas técnicas nas suas coordenadorias, né, no sentido de incentivar essa solução autocompositiva dos conflitos. O doutor Gesso foi coordenador da CONALES, né? Doutor Gesso, muitos anos, uma das nossas maiores autoridades nessa questão de liberdade sindical, conflitos sindicais. Não sei se é do seu tempo, doutor Gesso, mas eu acredito que sim. As notas técnicas famosas da CONALES sobre contribuições sindicais, né? Porque depois que veio a reforma, a gente precisou, de uma certa forma, disciplinar isso, né? Porque os sindicatos ficaram sem a contribuição sindical, né? E as nossas notas técnicas saíram no sentido justamente de tentar essa autocomposição, né? Das partes tentarem fazer negociações em torno dela. Claro que assim, a gente tem independência funcional, né? Cada procurador dá a sua interpretação, tem liberdade de agir, né? Mas a orientação da instituição é no sentido de tentar composições nessa matéria de contribuições, não essa, né? Essa é apenas um exemplo, né? Mas de tentar as composições nos diversos conflitos coletivos de trabalho. E o Ministério Público do Trabalho, além de incentivar, ele, desde 2018, criou um núcleo de autocomposição. Eu vou pedir para pular o PowerPoint seguinte, porque o doutor Gesso já falou dele. Se puder ir para a página 10, por favor.
Então, em 2018, o MPT instituiu o NUPIA, que é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. Tá? Nesse núcleo, nós temos vários colegas que até hoje estão sendo capacitados. O Dr. Gerson enfatizou muito essa questão da capacitação, não só para negociar, mas também para mediar. Né? Nós passamos em concurso público, temos, né, conhecimento técnico, temos experiência até em negociação nos nossos inquéritos, nas nossas ações civis públicas, mas nós não tínhamos ainda um treinamento adequado e profundo no que se refere à capacitação para mediar. Né? Realmente há necessidade disso ser desenvolvido. Esse núcleo começou em 2018 e, no início, começou com poucos colegas voluntários, né, que se interessassem por esse tema, que, às vezes, uns até que já são mais jeitosos, porque precisa ter jeito para negociar. Né? A gente vê, às vezes, algumas pessoas que querem bater na mesa, né, querem impor uma opinião, querem impor uma decisão, mas não é o melhor caminho. Né? Então, o Ministério Público do Trabalho está treinando procuradores para que eles estejam capacitados para fazer mediações e negociações. Esse NUPIA, existe uma resolução, tá? Desde 2018, foi alterado agora em 2021, que prevê as diversas formas de autocomposição, né? Que mais ou menos reflete o que está na Convenção 151. Então, nós temos a negociação, tá? Então, o Ministério Público do Trabalho faz negociações para que tipo de controvérsia? Para aquelas controvérsias ou conflitos em que é possível atuar como parte na defesa de direitos e interesses da sociedade. Então, atuar como parte quem? O próprio MPT. Então, aquelas questões que a gente pode atuar como parte num processo. Por exemplo, eu vou entrar com uma ação em relação a danos morais, né, assédio moral, ou meio ambiente do trabalho, o próprio trabalho escravo, como diz o doutor Gerson, não tem limite. A gente acaba, na prática, podendo fazer negociações e conciliações em praticamente todas as matérias da atuação do MPT. Então, é uma técnica que não tem tanta diferença entre negociação, mediação e conciliação, mas a resolução faz uma pequena diferença. Então, a gente pode negociar naquelas questões em que a gente pode atuar como investigador. Né? Então, outro dia eu até fiz, aí, dentro do inquérito civil, uma longa negociação que envolvia acidente de trabalho com morte. Né? Chamei todo mundo para a mesa, as duas empresas envolvidas, era a construção civil. Chamei a família do trabalhador, porque a viúva, mais 3 filhos, coloquei todo mundo junto numa mesa, fiquei mais de 3 horas tentando fazer um acordo. E, graças a Deus, consegui. Não fiz o curso ainda, doutor Gerson, não estou capacitada, mas meus 20 anos de MPT me levaram a entender um pouco como funcionam as coisas. Né? As dificuldades da empresa, as dificuldades do trabalhador, da família do trabalhador. Então, ouvindo daqui e dali, suspendi a audiência. Às vezes, a gente precisa suspender uma audiência para as partes se reunirem separado e conseguir uma boa negociação, né, de forma que, como a gente diz, uma boa negociação é aquela que os dois lados saem satisfeitos. Né? Nem sempre é o melhor acordo, mas os dois lados saem satisfeitos, porque, às vezes, são anos e anos na justiça. Né? Tem um processo de trabalho que dura 10, 15 anos, então, e a família do trabalhador vai ficar aguardando. O trabalhador morreu num acidente e ela está sem nada ali. Né? Então, nessas questões, eu me empenho muito numa negociação. Tem outras não, que eu vejo que a empresa é muito resistente, que só vai em frente a coisa quando vai para a justiça mesmo, aí a gente vai para o processo. Mas, quando é possível um acordo, eu tento muito negociar. A outra figura prevista na nossa resolução do NUPIA é a mediação. A gente acaba chamando quase tudo de mediação, mas nem tudo é mediação. Porque na mediação, o mediador ele mais ouve as partes. Né? Ele atua como facilitador. Né? As partes se pronunciam, a gente ouve muito, a gente está caminhando muito para isso dentro do MPT, né? Para fazer a verdadeira mediação. E as partes encontram a solução mais adequada para aquele conflito. Né? Então, nós também estamos atuando como mediadores. E a conciliação é uma coisa assim, é bem parecido com a negociação. Mas, na nossa resolução, há essa diferença, porque a gente pode conciliar
em matérias em que a gente nem seria obrigado a atuar. Né? Às vezes chegam algumas denúncias, alguns conflitos perante a MPT. Por exemplo, pagamento de verbas rescisórias. Né? O trabalhador foi demitido, não recebeu nada. A gente não é obrigado a atuar nisso, porque isso envolve aspecto patrimonial. Né? Então, a gente poderia não atuar, poderia arquivar. Mas a gente também pode atuar e pode tentar uma conciliação. Aqui em Brasília, quando eu cheguei, eu fiquei bem assustada com a quantidade de trabalhadores que eram demitidos nessas terceirizadas que prestam serviço aqui nos ministérios, nos órgãos públicos, e não recebiam nada. A gente funcionava ali, tem o Sind Serviços, vocês devem conhecer, né? Um sindicato muito atuante aqui, tem a presidente, Dona Isabel, ela vai quase todos os dias no Ministério Público do Trabalho, porque isso acontece muito aqui, né? Esse calote contra os terceirizados, e eles ficam sem receber as suas verbas rescisórias, às vezes salários, e a gente faz muito esse tipo de atuação, né? Tentar fazer com que eles recebam essas verbas rescisórias. E isso envolve conciliação. Né? Teve uma vez que eu peguei um caso que eram 800 trabalhadoras. Elas eram aquelas chamadas merendeiras aqui do GDF, fazem a merenda escolar. Elas levaram um calote de uma empresa, ficaram mais de 2 meses sem receber salário, foram desligadas. E quantos anos eles iam ficar esperando para receber na justiça? Às vezes a gente pode, né, adotar uma posição cômoda. Não, vai para a justiça. Mas se a gente pode atuar, se a gente pode chamar ali a empresa, né, pode tentar fazer um acordo, a gente faz isso. E eu fiz várias audiências, porque não cabiam as 800 no nosso auditório. Eu fiz de umas 5 ou 6 vezes para que cada uma também falasse, porque eu também não gosto de fazer esse tipo de acordo se o trabalhador não concorda. Né? Então, eu esclareci. No final, fizemos um acordo, elas só abriram mão da multa por pagamento daquelas verbas rescisórias. Então, foi um ótimo acordo, foi um acordo bem sucedido. E quando eu me sinto assim, nossa, valeu a pena, eu gosto, é a hora que eu fico mais feliz no meu trabalho, é quando eu consigo um benefício desse tipo, para tanta gente, né, de uma vez só. E, normalmente, são pessoas que estão ali já no desespero. Né? Muitos estão desempregados, né, precisando daquele dinheiro, e a gente consegue um pagamento de quase tudo. Se elas fossem para a justiça, ou com o sindicato, ou individualmente, provavelmente ficariam ali 5, 10 anos esperando aquele pagamento. Então, a gente faz esse tipo de conciliação, mesmo antes da criação desse Sinupia, né, é uma atividade normal nossa. Desde que o MPT existe, a gente faz esse tipo de conciliação. Bom, aí, próximo PowerPoint, por favor, página 11. E aí, então, explicando melhor como que funciona esse nosso núcleo, né, de autocomposição. Primeiro ponto, nem toda denúncia pode ser convertida em mediação ou conciliação. Aí eu botei aqui como exemplo aumentos salariais para servidores públicos da administração direta. Então, não adianta um estatutário bater na porta da MPT, pedir uma mediação para conseguir aumento de salário, porque a gente sabe que depende de lei. Né? O nosso próprio salário depende de lei, né, doutor Gerson? A gente vive aqui no Congresso, nossa associação aqui, para a gente ter recuperação da nossa remuneração. Então, assim, é inócuo, né? Essa denúncia provavelmente vai ser arquivada de plano. Outro exemplo, são questões muito graves, né? Por exemplo, uma denúncia de assédio sexual. Né? A gente teve recente aqui um caso de um grande banco estatal, né? Foi bater aí na imprensa, de assédio sexual contra bancárias. Esse caso não tinha como converter em negociação e mediação. Vai negociar o quê? Eu acho que precisa instaurar um inquérito. Até dentro do inquérito é possível fazer, né, entabular um diálogo e fazer um termo de ajuste de conduta, né, onde a empresa e o próprio assediador assumem compromissos. Né? Mas nós não vamos automaticamente transformar isso numa mediação, porque é um caso grave, envolve crime, né? Assédio sexual é crime. Então, é um outro exemplo de denúncia que não pode ser convertida em mediação. Não é que não possa, até o procurador, a seu critério, até pode, tá? Mas não é recomendável. O recomendável é instaurar, sim, um inquérito civil, fazer a investigação e, ao final, até propor para a parte firmar um termo de ajuste de conduta. Se não for possível, se entra com ação judicial. Um segundo ponto importante sobre Sinupia.
A mediação, ela é um procedimento que apenas auxilia as partes a identificar ou desenvolver essas soluções consensuais, né? Então, como eu já falei antes, nós somos facilitadores. Como eu estava comentando com alguns colegas, é difícil a gente só ouvir. Às vezes a gente até entra numa sala de audiência com esse propósito. Não, eu vou mais ouvir as partes, né? Ver as propostas de cada um, mas nem sempre tem proposta, né? Às vezes a gente acaba querendo fazer uma mediação e a gente acaba propondo, né? Porque a gente vê que não avança e a gente acaba propondo alguma coisa, que é o terceiro ponto aqui, que já viraria uma conciliação, né? Onde a gente faz proposta de acordo. Então, a gente faz muito isso na negociação do próprio acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Né? Eu não lembro de ter feito esse tipo de mediação envolvendo órgão público, porque é possível ter convenção coletiva de trabalho com algum órgão público, né? Porque a própria jurisprudência do TST já permite que os órgãos possam firmar convenções coletivas, pode até ser réus em dissídio coletivo, né? Mas limitado a cláusulas sociais, né? Nós não pode haver cláusula de reajuste ou concessão de aumento salarial em convenção coletiva envolvendo o servidor estatutário. Mas já estamos fazendo, outros colegas já estão fazendo. Esses colegas do NUPIA estão sim, mediando acordos e convenções coletivas de trabalho no que se refere a servidor público. E principalmente quando tem ameaça de greve, gente. Teve ameaça de greve, normalmente eles batem lá na nossa porta. Né? Às vezes até o próprio órgão público, querendo negociar, não avançou ali a negociação, as partes diretamente, às vezes o próprio órgão bate na nossa porta para pedir uma mediação. E principalmente os sindicatos, né? Os entes sindicais são os que mais buscam essa mediação do MPT. Bom, gente, um parênteses, eu estou falando aqui do MPT, mas qualquer Ministério Público pode e deve se estruturar para ter esses núcleos de conciliação, tá? O CNMP, que é o nosso Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem resoluções determinando que os diversos ramos do Ministério Público se estruturem para isso. Eu até assisti semana passada a palestra de um promotor de justiça lá de São Paulo, da área criminal, e eles também, na área criminal, fazem também essas mediações e negociações. Normalmente para crime de menor potencial ofensivo, aqueles que envolvem, às vezes, briga de vizinho, marido e mulher, né? Aquelas questões criminais, mas que são mais fáceis de obter um acordo. Inclusive, lá em São Paulo, eles monitoram as ações que existem e eles vão atrás das pessoas, né? Esse caso aqui nós identificamos que é um caso passível de conciliação. E aí chama as partes para tentar conciliar. E tem dado muito resultado. Isso desafoga o judiciário também, né? Deixa o judiciário para cuidar daquelas questões mais difíceis de resolver, né? Então, todos os ramos, não é só o MPT, todos os Ministérios Públicos dos Estados, Ministério Público Federal, todos já têm seus órgãos estruturados para fazer esse tipo de autocomposição. Bem, o PowerPoint seguinte embora não precisasse, a nossa resolução já traz quais são os princípios que regem a mediação e a conciliação, que são princípios que as partes devem observar, inclusive, nos processos judiciais. Primeiro, a imparcialidade do mediador, né? O mediador tem que ser imparcial, tanto que no MPT... Normalmente, se a gente já está com um inquérito, né? Eu estou ali investigando, né? Normalmente, a gente já tem uma ideia para onde vai aquele inquérito. Quem tem razão, quem não tem. Embora a gente não possa dizer de cara, né? Mas no avançado da investigação, a gente já vai vendo ali. Quando a gente resolve suspender esse inquérito e passar para um mediador, é outro mediador, né? Então, é designado um outro colega que é desse NUPIA, desse núcleo, um colega treinado, capacitado para fazer a mediação, porque para as partes fica mais imparcial, né? Não é aquele que ali está investigando, que recebeu a denúncia, que até às vezes já fez alguma pressão em cima da empresa ou do próprio órgão público, né? É um outro colega que vai tentar essa mediação. Então, um dos princípios é esse, a imparcialidade do mediador, a isonomia das partes, né? As partes têm que estar no mesmo plano, né? Com as mesmas armas, como a gente diz,
de preferência com advogado. Doutor Gerson, eu concordo plenamente com isso. Advogado ajuda muito na negociação quando ele está bem a par do caso e quando ele tem boa fé, quando ele quer resolver. Né? A gente vê muitas vezes que advogados, às vezes, de empresa que está ali numa situação ali complicada, que vai ser acionado, o advogado chega ali para tentar resolver aquela questão. Foi esse caso, esse exemplo que eu dei aí do trabalhador acidentado. Os advogados das duas empresas chegaram ali querendo fazer a negociação. Claro que eles sempre jogam, nesses casos mais graves, eu peço o pagamento de dano moral coletivo ou dano material. Normalmente, eles fazem uma proposta baixa de acordo, né, mas sabendo que depois vão ter que subir aquela proposta para conseguir fechar um acordo. Então, acho muito recomendável que sempre esteja com advogado. O sindicato sempre faz isso, ainda bem. Os sindicatos normalmente comparecem com os seus respectivos advogados. O outro princípio é a oralidade. A gente não exige proposta escrita, né? Às vezes a parte não quer propor nada escrito, porque fica com receio de ficar vinculada àquela proposta, daquilo ter influência. Então, a gente aceita que tudo seja conversado, né? Fica ali muito debate, né? E não há necessidade das propostas serem feitas por escrito. Informalidade, né? A gente usa muito esse princípio da informalidade, deixando as partes bem à vontade, né? Para poder chegar a um bom termo ali naquela conciliação, naquela mediação. Autonomia da vontade das partes, a busca do consenso. Às vezes a gente passa horas e horas e horas, até horas, às vezes dias, audiência para outro dia, para tentar obter esse consenso num conflito. Um outro princípio é a confidencialidade, tá? Embora haja exceções, esse princípio da confidencialidade. E, naturalmente, a boa-fé. De nada adianta a parte ali para tentar um acordo se ela está ali de má-fé. E se o procurador identificar a má-fé de uma das partes, ele pode simplesmente suspender a mediação e prosseguir no inquérito, né? Ou converter aquela mediação numa notícia de fato, que é como a gente chama agora as denúncias. Né? Se você notar, eu já passei por situações assim, que às vezes as partes querem apenas um referendo nosso. Já chegaram ali a um acordo espúrio, muitas vezes, né? Para retirar direito de trabalhador. Às vezes é o advogado da empresa que arruma o advogado para o trabalhador, né? E às vezes a gente nota que ali tem alguma coisa errada, tem má fé, que aquele acordo não é recomendável e que às vezes pode atrapalhar outros processos de outros colegas, né? Cria um precedente ruim, um acordo mal feito. Então, se a gente percebe que uma das partes ali está de má fé, ou as duas partes, muitas vezes, que estão em conluio ali, querendo só um referendo nosso, a gente também pode interromper a negociação. Bom, e quais são essas exceções à confidencialidade? Parágrafo 1º da nossa resolução diz: não há confidencialidade se as partes decidirem de forma diversa. Então, as próprias partes podem pedir: não quero que fique confidencial. Quero expor esse acordo, essa negociação. Muitos sindicatos até preferem assim, porque aí a classe pode acompanhar, os trabalhadores podem acompanhar, não tenho nada a esconder. Então, as próprias partes pedem para não ter a confidencialidade. Outro fator que é exceção à confidencialidade é quando o fato se relacionar à ofensa a direitos que devam ser defendidos pelo Ministério Público do Trabalho. Né? São normalmente aqueles casos mais graves que a gente tem que atuar, que a gente não pode deixar de atuar. Tá? Às vezes, questão de meio ambiente, trabalho escravo, trabalho infantil. Né? Então, nesse caso, quando a gente tem que atuar, também não se faz de forma confidencial a mediação. E quando houver notícia de crimes, né? Crimes de ação civil, ação penal pública. Né? Se houver crime, também não há confidencialidade do acordo. Bom, existe a possibilidade de uma das partes, durante uma mediação, uma negociação, pedir para ser ouvido separadamente pelo negociador, pelo mediador. Às vezes ela não quer falar algum fato, né, algum aspecto importante na frente da outra parte. Então, ela pode pedir audiências privadas, né, em separado, e, nesse caso, o mediador não pode expor para a parte contrária aquilo que foi colocado nessa audiência privada. Então, o artigo diz: será confidencial a informação prestada por uma parte em audiência privada, não podendo o mediador revelá-la às demais,
exceto se expressamente autorizado. Às vezes acontece isso, a parte chama a gente, quer falar, né, alguma coisa confidencial, aí depois, no meio da audiência, ou do meio para o fim, pode falar, eu falei isso, aí vem tudo a público. É a tal informalidade, né? E às vezes é bom que o outro lado saiba mesmo, né, o que foi dito ali nos bastidores. Né? Isso aí, às vezes, fecha um acordo. Né? Às vezes é uma coisa, outro fato grave, alguma coisa relevante para aquela negociação. Bom, a gente informa, né, antes de começar uma mediação, uma conciliação, se vai ter a confidencialidade ou não e os motivos. E, na hipótese de constatação de ofensa a esses direitos que a gente tem que defender, né, que nós somos obrigados a atuar, e que ele não possa ser resolvido na mediação, então não se chega a um acordo, a gente arquiva a mediação, o procedimento de mediação, e faz uma denúncia sobre aquele fato. Né? Então, o mediador encerra seus trabalhos, né? Não foi possível o acordo, mas aqui não tem como morrer aqui essa questão, porque é uma questão grave, né, de violação a direitos do trabalhador, ou não só do trabalhador, às vezes do meio ambiente do trabalho, né, outras questões que também interessem à sociedade. Então, o mediador pode arquivar aquele procedimento, mas ele mesmo faz uma denúncia, tá, para ser distribuído já para outro procurador. Não é o mesmo procurador que atua. Tá? Então, nesses casos em que não se chega ao acordo, né, a mediação é transformada em denúncia. Bom, o artigo 8º da nossa resolução diz que será admitida a mediação ou a conciliação em investigações em curso. Então, às vezes, é um caso que já tem inquérito civil, já está sendo investigado o fato, mas a gente pode suspender esse inquérito e tentar uma mediação. Né? Então, é a hipótese em que poderá ser suspenso o procedimento preparatório, o inquérito civil ou o ajuizamento da ação civil, a critério do procurador. Tá? Às vezes a parte pedem, vamos suspender, vamos negociar. A gente avalia a conveniência de suspender ou não aquele inquérito. Às vezes a parte só quer ganhar tempo. Né? Só quer ganhar tempo, protelar. A gente tem que avaliar caso a caso se é o caso de suspender ou não o inquérito. Um exemplo agora que vai acontecer muito é essa questão do piso da enfermagem. Acho que vocês estão acompanhando esse debate, né? A enfermagem lutou muito por esse piso, foram muitos anos de luta. O Congresso Nacional aprovou, depois o Supremo suspendeu. Finalmente, agora, esse piso está sendo exigível por uma liminar, já mudou a liminar no Supremo, né? E agora começaram a chover denúncias no MPT sobre esse pagamento do piso salarial da enfermagem. São centenas e centenas de denúncias. Essa hipótese é uma daquelas hipóteses em que a nossa CCR, que é a nossa Câmara de Revisão, ela autoriza até um arquivamento, porque também é patrimonial, são diferenças salariais, né? Então, o enfermeiro que ganhava 3 mil está postulando o piso, 4 mil e tal. A gente, em tese, poderia arquivar, mas nós estamos conversando internamente para a gente não fazer esses arquivamentos, porque é uma questão de repercussão nacional, né? É uma classe inteira muito grande que cuida da saúde, né? Da saúde dos trabalhadores. E a gente, então, está caminhando para suspender o andamento de inquéritos civis e fazer na forma de negociação, mediação. Inclusive, já existe uma mediação que já está tramitando no TST, né, onde um procurador, colega nosso, o nosso decano, já está à frente dessa mediação. Tomara que tenha um acordo de âmbito nacional, né, porque, primeiro, para respeitar a lei, né, que a lei está em vigor, para evitar inúmeros dissídios, né, que podem ser evitados pela autocomposição. Mas, assim, a meu sentir, alguns hospitais não vão cumprir, né, pode até sair um acordo, mas alguns hospitais estão decididos a não cumprir e, infelizmente, no final vai ter que ter ação civil pública em relação a alguns, né, não a todos. Eu acho que a maioria vai cumprir o acordo que for firmado, se sair esse acordo lá no TST. Então, esse aqui é um exemplo de um caso que a gente tende a suspender os inquéritos, né, para evitar centenas, às vezes milhares de ações com o mesmo objeto. Né? E a gente, então, vai tentar a composição com o ramo patronal. Isso vai envolver hospitais públicos também, vai envolver União, vai envolver estados e municípios, porque são muitos, né, hospitais públicos. Embora a decisão do Supremo tenha sido diferente para os privados e para os públicos,
essas mediações vão ter que envolver também hospitais públicos. A União, eu acho que vai pagar. Eu não acredito que a União, né, doutor Gerson? Acho que a União não vai ter problema em pagar. A União tem dinheiro, né? O problema maior está nos estados e municípios. Bom, da mesma forma que a gente pode suspender inquéritos civis para tentar uma mediação, uma conciliação, a gente também pode suspender uma ação judicial. Às vezes a gente já está com a ação ajuizada, né? E aí, durante o processo, a gente verifica os dois lados, ou um lado verifica que existe uma possibilidade de conciliação. Isso acontece muito. Tem empresa que resiste ao máximo, não firma termo de ajuste de conduta, né? Prefere ir para a justiça, mas às vezes lá na justiça ela resolve querer negociar, principalmente quando o juiz dá a liminar, que ela já é obrigada a cumprir a liminar. Então, a gente também pode suspender um processo e fazer mediação ou conciliação com esse processo suspenso na Justiça do Trabalho. Até agora, a gente está com um caso bem assim, uma negociação bem intensa com a AGU, porque a gente tem algumas ações em que a gente está discutindo as NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Porque o governo anterior começou uma revisão de NRs de uma forma muito intensa, né? A gente conseguiu, já na Justiça, agora, nos últimos meses, fazer um acordo preliminar nesses processos, que envolvem as NRs. Então, é um exemplo de um caso também que está sendo bem sucedido de negociação no curso do processo. Claro que se a gente tem uma liminar favorável, se o Ministério Público tem uma liminar favorável, é mais fácil o outro lado querer uma conciliação, porque ele já sabe que ao final vai ser condenado e normalmente a gente pede pagamento de danos morais, né, a favor da coletividade de trabalhadores. Então, isso acontece muito também, de num curso do processo a gente instaurar a mediação ou um procedimento de conciliação. Bom, em relação à greve, o artigo 9º da nossa resolução prevê que, é a página 15, tá, por favor? Prevê que as mediações, as conciliações e demais procedimentos autocompositivos envolvendo exercício do direito de greve, bem como a gestão de crises sociais decorrentes de conflitos atípicos de trabalho, receberão tratamento prioritário dentro do MPT. Tá? Então, nós vamos dar tratamento prioritário nesses casos de greves e casos mais urgentes, né, que envolvem uma coletividade grande de trabalhadores, como, por exemplo, dispensas em massa. Né? É um outro exemplo de casos que a gente dá tratamento prioritário. Então, esse tratamento é prioritário e as audiências poderão ocorrer, se necessário, fora do horário normal de expediente, inclusive finais de semana, a depender da dimensão do conflito e da disponibilidade do procurador oficiante das partes envolvidas. Então, esse tipo de mediação, a gente realmente dá tratamento, os funcionários já até nos avisam, olha, chegou um caso aqui de greve, né, já telefona para o procurador para já marcar audiência, e a gente realmente, normalmente, já marca com urgência mesmo essas audiências. Ou o sindicalista já procura diretamente, né, o Ministério Público para pedir essa audiência de forma prioritária. Já tem a minha meia hora? Ainda tem. Ainda tem, né? Vamos lá. Então, falei aqui já de greve, de outras questões, e aqui eu listei aqui algumas matérias que a gente vem tratando muito em procedimentos autocompositivos no MPT. Né? Muita negociação para acordo ou convenção coletiva, muitos mesmo. Assim, os nossos colegas que atuam no segundo grau, junto aos TRTs, eles estão sempre mediando ou diretamente no Ministério Público, antes do ajuizamento do dissídio coletivo, ou estão fazendo esse tipo de trabalho lá dentro dos TRTs. Né? Então, quando tem negociação de acordo com a convenção, a gente tem atuado muito, e quando está já no nível de dissídio coletivo, a gente também atua dentro dos tribunais. Né? Casos de greves, pagamento de pisos salariais. Não é só a enfermagem é recente, mas já houve vários casos, né, de categorias que veem que seu piso não está sendo respeitado. E às vezes não é só o piso, às vezes é um reajuste que se obteve num acordo coletivo, numa convenção coletiva, e a empresa acabou depois não pagando. Né? Então, a gente também atua muito nessas questões salariais. Dispensas em massa. Né? Ano passado, na pandemia, teve muitos casos de dispensa em massa. Muitos mesmo, lugares fechando, né? Trabalhadores sendo demitidos sem sequer a empresa procurar o sindicato para negociar essa dispensa.
E a gente, quando recebe esse tipo de pedido, já chama a empresa e o sindicato da categoria para tentar, né, ou reverter essa dispensa em massa, ou, no limite, tentar pagamentos, né? Às vezes a empresa diz que não tem como pagar, mas aí numa mediação a gente, às vezes, consegue alguns pagamentos parcelados, ou consegue algumas estabilidades, consegue postergar, às vezes, aquela dispensa em massa. Então, é uma matéria que a gente também vem atuando muito fortemente, essa questão. Pagamento de verbas rescisórias, que eu já citei aqui antes, e alguns casos de assédio moral. Tá? Por que eu falo alguns? Porque alguns casos a gente vê que é simples resolver, né? Às vezes é uma situação ali entre o trabalhador e um chefe do setor, ou envolvendo pouca gente, e que ainda não tomou uma dimensão maior dentro da empresa. Então, esses casos, eu acho que são propícios para a gente tentar uma mediação, composição. Às vezes afasta o chefe, muitas vezes a empresa já sai demitindo o chefe, às vezes a empresa realmente é surpreendida por uma atitude, outra vez ela já sabe, tolerou. Então, em alguns casos de assédio moral, a gente pode tentar uma autocomposição. Casos mais graves não se recomenda, né? Quando já é uma situação da empresa inteira, como foi esse caso aí do assédio aí nesse grande banco, ou o caso da Fundação Palmares, vocês devem ter ouvido falar também, ano passado, foi uma atuação nossa, da MPT. O presidente da fundação cometia vários tipos de assédio, né? Ali não teve como fazer. Ele ia designar alguém para ir fazer mediação, o próprio assediador não iria, né? Então, seria inócuo. E era uma situação muito grave. Então, nesse caso, foi instaurado inquérito, né? E depois foi ajuizada a ação. Conseguimos, inclusive, o afastamento dele da presidência da fundação. Infelizmente, depois o caso foi para a Justiça Comum, como eu falei no início. Nem sempre o Supremo aceita que o MPT atue em causas que envolvam trabalhadores estatutários. Então, nesse caso, a gente até conseguiu eliminar no juiz de primeiro grau, que afastou, na Justiça do Trabalho mesmo, afastou o presidente, mas depois a União foi para o Supremo e, batendo lá, o Supremo manteve o afastamento, mas mandou o caso para a Justiça Comum. E, às vezes, os colegas ficam bem frustrados com isso, né, doutor Gerson? Ganhei eliminar, mas depois foi para a Justiça Comum. E agora, o que vai acontecer com esse processo? Porque sai da nossa alçada. Vai para os promotores, né? Vai para um juiz da Justiça Comum, ou da estadual, ou da federal, e a gente perde totalmente o controle sobre aquela situação. Mas eu sempre falo para os colegas, mas valeu a pena, porque a gente investigou, a gente ajuizou a ação, a gente fez alguma coisa, que é a nossa missão. Né? Atuar na defesa do trabalhador. Então, fizemos. Se depois o outro colega não vai fazer, aí paciência, né? Mas vamos torcer que vá fazer sim. Né? Às vezes a gente faz contato com outro colega também para falar da gravidade do caso, e aí o colega, às vezes, também compartilha com a gente algumas informações, mas tem outros que também assumem o caso e não fica cada um para o seu lado. Mas eu acho que sempre vale a pena. Né? Eu me considero otimista em relação a essa situação da gente não poder atuar nessas causas de servidores públicos. Porque a emenda 45 veio para possibilitar que a Justiça do Trabalho analisasse todo e qualquer conflito. Ampliou para os estatutários, inclusive. Só que o Supremo, depois de muita pressão de juízes federais, mudou, né, o entendimento, entendeu que a Justiça do Trabalho não seria competente para apreciar causas envolvendo servidores públicos estatutários. Limitou aos seletistas. E o pior é que agora teve até uma decisão recentíssima, tirando até algumas questões de seletistas da alçada da Justiça do Trabalho. Então, assim, por isso que às vezes a gente evita até ajuizar a ação, sabe? Quando a gente sabe que é um caso que dá para a gente fazer uma mediação, uma autocomposição, a gente evita ajuizar a ação, porque pode acontecer de depois a gente esbarrar na questão da competência e o processo sair da nossa alçada. Mas a gente, assim, sempre que possível, eu sou otimista, vamos tentar. Vai ter juiz que vai dar liminar, vai ter juiz de trabalho que vai reconhecer, porque essa questão ainda é polêmica. Por incrível que pareça, o Supremo já decidiu isso há muito tempo, mas de vez em quando surgem novas situações, reclamações constitucionais, bate de novo no Supremo. Aí, dependendo de qual ministro cai, o ministro mantém na Justiça do Trabalho, outros mandam para a Justiça Federal. Mas eu acho assim, eu sou otimista da gente continuar lutando. Vamos continuar lutando, porque a arma que a gente tem é essa, né, doutor Gerson? Vamos continuar fazendo uso da Justiça do Trabalho. E por que a gente insiste tanto na Justiça do Trabalho? Porque a Justiça do Trabalho é vocacionada para cuidar dessas questões.
né? O juiz do trabalho normalmente tem uma sensibilidade maior para esse tipo de situação. O juiz da justiça comum não, é aquela letra fria mais ali da lei, né? Não tem a mesma sensibilidade de um juiz do trabalho. Embora, às vezes, eles surpreendam também. Né? A gente, às vezes, vê que nossa, foi até bom esse caso ter ido para a justiça comum. Às vezes, a gente tem que dar a mão à palmatória. Mas a gente, normalmente, luta muito para os nossos processos ficarem na justiça do trabalho, porque é onde a gente pode atuar. Né? Procurador do trabalho não pode atuar na justiça comum, a não ser junto com um promotor de justiça, né? Numa ação em litisconsórcio ativo. Normalmente, a gente luta para as questões ficarem mesmo na justiça do trabalho. Bom, senhores, como falei com o presidente, eu ia tentar falar bem rapidinho como a gente atua nessas situações, né, quais são os tipos de métodos de autocomposição, para poder dar bastante espaço para o debate, que eu acho que é o mais importante. Né? O debate é muito profícuo e a gente fica à disposição para tirar alguma dúvida, né, para dar algum esclarecimento necessário sobre a nossa atuação. Tá? Então, agradeço a todos e ficamos à disposição para o debate. Excelente. Tem perguntas chegando aqui. A senhora acabou me... Eu pulei bastante para poder dar espaço para Mas, mais uma vez, veio reforçar o nosso entendimento que antes chegar-se a um acordo, chegar-se a uma boa mediação do que ir para a justiça, sem dúvida alguma. Bom, nós temos aqui, das redes sociais nos chegam, depois temos aí perguntas da plateia também, tá? Uma pergunta do João Pedro, do Sinfaz Acre, né? Do Paraná, para o Dr. Gerson. Ok? Me preocupa muito as disputas por poder no movimento sindical e a falta de atitudes práticas em relação à Convenção 151 da OIT. O senhor espera que, está um pouco apagado aqui, que isso melhore à medida que avançar nas discussões sobre o tema na esfera federal da 151, e só para deixar colocado para a doutora Marici e também o doutor Gerson. Depois eu vou fazer também uma provocação bem objetiva também sobre a 151. Pois não. E sei que a plateia também tem. Pois não. Ele faz de 3 em 3? Quer juntar as perguntas? Juntar. Então, já... A minha é dirigida à doutora. Se quiser mais para o doutor, junta lá e depois a gente vem para cá. Eu acho melhor, né? Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Carrion, sou presidente da FENALEGES, a nossa federação. Ela representa os servidores das câmaras municipais do Brasil. E a gente procura, doutor Gerson, fazer um trabalho lá de criar a Comissão Paritária de Negociação Mista. Foi até originalmente, isso foi feito na Câmara Municipal de São Paulo. Nosso presidente Antônio Carlos foi quem inaugurou esse processo. A gente acredita muito nisso. A gente tem implantado em São Paulo, implantou em Guaratinguetá agora, essa Comissão Permanente de Negociação. E eu acredito que a regulamentação da Convenção 151 da OIT vai dar-nos muita força para levar esse processo para as câmaras municipais. E eu tive em março, naquele congresso, que além da CONACAT, as outras confederações participaram, foi um congresso realmente muito forte, muito rico, muito participativo. E depois daquele congresso eu tive um problema pessoal e fiquei afastado um tempo, uns 3 meses. E eu queria saber, daquele congresso, até o próprio presidente Antônio Carlos, Dr. Gerson, tiveram alguns encaminhamentos e saber, até para a gente partir de um outro patamar aqui nesse congresso, quais seriam, daqueles encaminhamentos, o que foi para frente, como que a gente conseguiu evoluir
daquele congresso até hoje, tá bom? É só isso. Obrigado. Carrion. Aqui, ó. A Patrícia quer Pois não, por favor. que é Patrícia. Dr. Gerson? Dr. Gerson aí. Minha pergunta também é para o Dr. Gerson. Eu sou Patrícia Bianca, eu sou presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. São 16 instituições de pesquisa, como, por exemplo, o Instituto Butantan, Instituto de Economia Agrícola, IAC de Campinas. Nós somos todos estatutários, nós somos ligados, né, diretamente ao governo do Estado. E, assim, quando a gente faz a questão mais salarial, né, com relação aos reajustes. No Estado de São Paulo, o reajuste nos últimos 10 anos foi de 20%, enquanto a inflação está em 75%. Nesse caso, quem poderia defender o interesse dos servidores públicos estatutários? E outra pergunta é: a gente tenta fazer mesas, abrir o diálogo, conversar com o Poder Executivo, e a gente não consegue abrir esse diálogo, né? Então, quem poderia nos ajudar nesse sentido? Obrigada. Mais um minutinho. É para o Dr. Gerson? Eu vou já. Desculpa. Bom dia, meu nome é Guilherme, presidente do Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A minha pergunta é o seguinte: algumas leis estaduais, principalmente no meu estado do Espírito Santo, têm concedido bônus de desempenho, em vez da revisão geral anual, prevista constitucionalmente, né, artigo 3710. Caberia uma representação junto ao Ministério Público antes de tentar uma ação judicial em relação a esse assunto? Essa seria a minha pergunta. A mesa qualquer um poderia responder. Bom, bom dia. Queria dialogar um pouco com o Gerson. Primeiro, concordar que, depois de 10 meses, o governo... meu nome é Amaury Perusso, eu sou presidente da FENASTC, que é a Federação Nacional de Servidores de Tribunais de Contas. Queria concordar contigo que, depois de 10 meses, ainda não temos nenhuma proposta de resgate do movimento sindical, tampouco de alteração do que aconteceu na chamada reforma trabalhista, que desconstruiu a organização e o financiamento das entidades sindicais, sem contar que nem abrimos o debate ainda sobre a Previdência, que é um assunto gravíssimo da vida brasileira, porque os trabalhadores não vão conseguir se aposentar nos termos do que foi aprovado ali atrás. Mas, além disso, quer dizer, para nosso diálogo aqui, que eu queria trazer para ti? Primeiro, tem uma situação delicada, que é a linguagem que o Ministério do Trabalho está adotando. Ele voltou a usar a expressão registro sindical. Não há registro sindical, na minha leitura, desde 1988. Há uma simples anotação, né? O Ministério não pode interferir nas entidades, no movimento sindical. Ele anota a existência das entidades a partir de determinados critérios que elas cumprem, ainda que eu concorde contigo que quem representa o movimento sindical nas negociações é a estrutura sindical, sindicatos, federações, confederações e as centrais. Mas, para além disso, a convenção da OIT, ela não estabelece uma data base de negociação para o movimento sindical, ela não assegura isso. E sem uma data base de negociação, e sem o cumprimento, e aí temos que todos dialogar com o judiciário brasileiro, porque o STF tomou uma decisão miserável sobre o julgamento do inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Eu sou daqueles que defendo que
perdas salariais a partir da inflação devem ser recompostas. Isso não tem por que ser discutido. O que nós vamos discutir é condições de melhoria, novos planos de salários, cargos, funções, proteção do trabalhador do serviço público. Mas nós estamos muitíssimo atrasados nisso. Nós não estamos, como a colega acaba aqui de apresentar, não estamos conseguindo repor perdas anuais. Portanto, eu classifico isso como uma desonestidade do relacionamento dos agentes públicos, né, do Estado, em relação aos seus servidores, né, quando ele não repõe isso. Então, eu penso que na Convenção 151 nós temos que abrir esse diálogo, e isso tem que ir para a mesa de conversação do governo federal, né? Eu sei que você enfatizou que as negociações não se dão só de natureza econômica, mas também de natureza econômica, e essa negociação está muito mal posta, ou seja, não está sobre a mesa o exame dessas questões. Por fim, eu queria te ouvir, sem prejuízo de que a nossa outra palestrante também opine, que as centrais sindicais estão falando em autorregulamentação no sistema de organização dos trabalhadores. É uma experiência completamente inovadora, e eu queria te ouvir se você tem concordância com isso e como você enxerga essa perspectiva para o futuro da organização do movimento sindical. Desculpe ter me demorado, Antônio Carlos. Obrigado. Presidente da FENACC, Amaury Perusso. Então, eu vou encaminhar também mais uma... Essa pergunta veio endereçada à doutora Valici, que a Jussara Veiga, ela pergunta se o NUPIA pode ser provocado quando o gestor público pratica um ato ou comportamento antissindical e que prejudique os dirigentes sindicais. Então, fica colocada também essa pergunta. Vamos à sua pergunta também e aí fazemos os encaminhamentos. Obrigado, presidente. Geraldo Seixas, vice-presidente do Sind Receita e da FEBRAFISCO, aqui presente com o nosso presidente, e membro também da diretoria da Pública, né? Veja bem, eu gostei muito da palestra da doutora Miraci, mas eu queria fazer, Marici, né? Eu queria fazer alguns comentários aqui, porque realmente, né, nós tivemos a ADI 492 que julgou inconstitucional aquelas alíneas D e E da 8112, e no passado, não muito distante, na época do governo Temer, houve uma tentativa no Congresso de se construir uma proposta legislativa de negociação coletiva. Essa proposta ela tramitou nas duas casas e foi vetada pelo governo Temer. À época, sob a argumentação de, naquele momento, a proposta ela era inconsistente porque deveria tratar também do direito de greve, né? O que aconteceu? Esse projeto ele foi vetado, foi engavetado, e, ao assumir esse novo governo, essa discussão ressurgiu, mas agora sobre a ótica do que a gente está discutindo aqui, de que não seria interessante, de repente, que se fizesse a regulamentação por lei da negociação coletiva, nós não tivéssemos regulamentado o direito de greve. Eu estou entendendo que esse governo valoriza muito a questão da autocomposição e desse tipo de arbitragem. Só que a gente fica numa situação difícil, porque a gente não sabe também se o governo vai querer, em relação à negociação coletiva, também tratar da mesma forma, através de um decreto que regulamentou a OIT 151, né, e a 159. Me parece que seria esse o caminho. Mas veja qual é o nosso problema. Nós que fazemos parte da Receita Federal, tivemos um acordo assinado com o governo à época Dilma, em 2016, e esse acordo foi só cumprido em 2023. 2023. Então, veja o tempo que nós passamos, e nós, inclusive, entramos com uma ação judicial, um PET, né, pedindo a liberação para que a categoria pudesse fazer greve em função dessa conduta, por nós considerada ilícita, da administração.
e até hoje o processo está lá parado. Então, parece que é uma indicação de que o caminho realmente seria a autocomposição, né? Que eu também defendo, ou a autorregulamentação. Só que essa discussão ela tem que ser bastante ampliada, inclusive pelo que o Amaury comentou aqui, que é a questão do 3710, da database, né? Acho, não sei se é o 10, da database. Isso, porque a gente também precisa, né? Porque o governo hoje ele é obrigado a justificar porque que não pode dar o aumento. Ou seja, se não tiver recurso, e a gente sabe que esses números podem ser trabalhados, ele não estaria obrigado a repor essas perdas, no mínimo, né? Então, é importante que... E aí eu gostaria de ouvir, a pergunta é dirigida à doutora, mas se o doutor Gerson também quiser se manifestar, pode ficar à vontade. Obrigado. Perfeito. Tem mais uma pergunta? Então, por favor, doutor Robson. Eu sei que já temos muitas perguntas aí. Sou Robinson Fernandes, secretário-geral da CONACAT, de carreira sou delegado de polícia. Não sou dessa área, mas é um tema muito instigante e estamos aqui aprendendo, e um tema tormentoso também, né? Eu gostaria de ouvir, pode ser Dr. Gerson, doutora Maricide, ambos, não sei, a opinião com relação à questão de como dar efetividade, não a questão dos acordos em si, mas da questão do dissídio, por exemplo. Quando nós temos uma discussão, sobretudo em torno dos estatutários, que há toda aquela problemática, depende de lei e tudo mais. Como dar efetividade nisso? Porque eu fico pensando, ajuizam dissídio, ajuizam aonde? Aquela discussão da ADI que houve, a competência da Justiça do Trabalho, e como que isso fica, né? Porque isso se assemelha muito àquela questão dos países em relação aos tratados internacionais também, né? A questão da efetividade, da coercibilidade, como fazer aquilo funcionar, como impor para que o chefe do Poder Executivo deflagre o processo legislativo para implementar as medidas do dissídio, do acordo e tudo mais. E, por fim, se ambos pudessem sintetizar alguma ideia, propositura que quisessem trazer para que nós pudéssemos constar na nossa Carta de Brasília, aqui da CONACAT, né? Uma mensagem, uma ideia para que seja levada às autoridades, ao governo, para implementarmos aí aprimoramentos. Muito obrigado. Excelente. Bom, como viram, o tema comporta um congresso só para discutir isso, né? Temos aí matéria suficiente. Mas eu coloco, então, como último, como a cereja do bolo desse conjunto de perguntas, a seguinte questão, como bem levantada pelo presidente Carrion da FENALEGES e também pelo presidente da FENASTC, o Amaury Peruso, eu quero trazer um caso bem objetivo. Existem câmaras municipais que fizeram a regulamentação, tá? Fizeram uma lei criando a database específica daquele poder legislativo, criando a comissão paritária mista de negociação permanente, determinando que essa comissão paritária se reúne periodicamente e estabelece a data, tá? Quem são os seus membros indicados paritariamente pelo sindicato e pela instituição, ok? Então, eu pergunto o seguinte, podemos dizer que nesses ambientes está implantada a regulamentação da Convenção 151 da OIT, ou o que falta para que isso aconteça? Então, perguntas estão à disposição de vocês. Não sei quem começaria com as respostas, a abrangência. Dr. Gerson, então, por favor. Vou renovando aqui os cumprimentos a todos e a todas, e agradecendo pela oportunidade de aprofundar um pouco mais através dessas formidáveis perguntas, formuladas tanto pelas pessoas que estão presentes, quanto pelas que nos assistem telepresencialmente. Meu presidente Antônio Carlos, eu vou dar uma geral aqui. Na realidade, eu temo que o movimento sindical cometa o mesmo erro que cometeu não faz muito tempo. O movimento sindical é uma coisa, governo é outra. No momento em que o movimento sindical passa a defender os interesses do governo, ele se deslegitima.
Movimento sindical não é para defender interesses de governo. Movimento sindical é para defender interesses dos trabalhadores, que em algumas oportunidades vão coincidir com os do governo e em outros momentos não vão coincidir com os do governo. E nós tivemos já, este erro foi cometido no governo anterior do Lula, lá nos anos 2008, 2009, um pouco antes, e numa parte do governo Dilma. O primeiro mandato foi uma repetição, no meu ponto de vista, né? Não falo como Ministério Público, neste momento, falo como observador, mas foi um eco das políticas do governo. Custou caro, custou muito caro. Eu lembro que na época eu já vinha defendendo, não só eu, várias outras pessoas do meio acadêmico, alguns sindicatos mesmo, defendendo que o sindicato precisava se separar da política do governo. E eu temo que isto esteja novamente prestes a acontecer. Aquilo enfraqueceu o movimento sindical. Dava para o movimento sindical ter reivindicado muito mais naquele tempo. Dava para o movimento sindical ter reivindicado um modelo mais democrático de se organizar, um modelo mais apropriado de custeio do movimento sindical, talvez de autorregulação. Não é, olha, já eu chego em autorregulação. Autorregulação pode estar sendo passado para os demais sindicalistas de modo equivocado. Precisa ser compreendida a autorregulação. Até porque essa ideia nasceu de uma reunião com o MPT, a autorregulação. Eu conheço a história bem direitinho da autorregulação, porque acompanhei bem de perto. Então, essa discussão política, o movimento sindical precisa fazer. Nós já estamos com 10 meses no novo governo, né? E ainda a mesma dúvida sobre contribuição sindical, o mesmo problema. Quem resolveu momentaneamente foi o Supremo Tribunal Federal no tema 935, e que o parte do movimento sindical está usando mal, vão derrubar esse novo entendimento. Porque tem sindicato interpretando da pior maneira possível, inclusive cobrando para o trabalhador oferecer oposição, que é um contrassenso. O trabalhador não quer pagar a contribuição, eu falo dos não associados. E para ele dizer que não quer pagar a contribuição assistencial ou negocial, ele tem que pagar uma taxa que é o correspondente à mensalidade que ele iria pagar o valor. Isso é um absurdo. Gente, o movimento sindical ele precisa, né, ter um bom senso. Aquela decisão, inclusive vai haver, e todos estão convidados para um seminário tratando exatamente sobre a dimensão do tema 935, qual é a dimensão verdadeira, e dos riscos que há em torno dela, e das práticas antissindicais que estão nascendo em torno daquela convenção. Aliás, daquela tese do Supremo Tribunal Federal. Mas isso fica para o seminário que a escola vai oferecer no dia 7 de novembro. Estão todos convidados e convidadas. Eu estarei lá juntamente com o ministro Maurício Godinho Delgado, que é do Tribunal Superior do Trabalho, e outras autoridades mais também. Muito bem. Então, eu acho que, primeiro ponto, o movimento sindical precisa ter uma linha política. Não necessariamente eleitoral, mas uma linha política. E precisa se separar do Estado. Precisa aprender a se separar do Estado. Quem é a categoria do sindicato não é o Estado. Não são prefeitos, não são presidentes da República, não são deputados nem senadores. Categoria é dos trabalhadores, sejam públicos ou privados. Os interesses dos sindicatos nem sempre correspondem aos interesses dos estados, ou do Estado, não é do poder público. E o que o Estado está fazendo, né? Alguns municípios estão já tratando de uma normatização. O Antônio Carlos
falou que algumas câmaras, inclusive, já têm as normatizações, né? E vale como um meio de dar efetividade à Convenção 51 no âmbito dessas câmaras, onde esteja havendo a regulamentação. Lembrando o seguinte, existe uma diferença entre norma e fato. Por isso que Miguel Reale dizia, o direito é algo constituído de norma, fatos, valores, né? Norma por cima de norma, que por cima de norma, que por cima de norma, não é garantia de efetividade. A previsão normativa é um passo para a efetividade. Agora, precisamos ver como é que funcionará na prática. Aí, o funcionamento na prática é que é a efetividade. Isso parece, sabe o quê? Às vezes chega uma denúncia, assim que eu assumi o MPT, doutora Marici, eu lembro que ainda, dentro daquelas formalidades, né, que eu tinha aprendido pela faculdade, por onde eu tinha andado, chegava uma denúncia, e eu olhava, bom, competente não sou eu. Então, fazer aqui o ofíciozão, né, remetendo para a autoridade, que eu sabia que não ia fazer. Não ia dar em nada. E depois eu comecei a refletir. Sobre aquele ponto de vista formal, eu fiz o trabalho bem direitinho. Chegou para mim, não era competente, mandei para o competente e pronto, e lá que cuide. Depois eu comecei a refletir. Eu sou servidor público, eu não estou ajudando ninguém, não. Se eu sei que o outro não vai fazer, porque tem coisa que a gente sabe, né, que o outro não sabe fazer, não vai fazer, a gente tem que encontrar um modo de fazer. Tem que encontrar, mas não é competente. Não é possível, você não seja competente, pelo menos para ouvir a pessoa, pelo menos para ouvir o denunciante. Não é competente nem para isso. Pelo menos para, antes de expedir o ofício, e você sabe quem é lá do outro lado, é o fulano de tal. Tem um telefone, deixa eu ligar para fulano. Fulano, eu vou mandar aí um ofício para você e tal, tal. Né? Conferir a efetividade. A norma não confere por si só efetividade, seja a convenção, seja a lei, seja o decreto, seja a portaria, seja a resolução, seja o que for. Continua a norma. Norma não garante efetividade, é um passo para. O que garante efetividade é a instituição da mesa e de ela começar realmente a funcionar. Isso que é a efetividade. Nós tivemos um seminário em março deste ano e dali saiu uma carta, não, doutor Carlos? Saiu uma carta do seminário, inclusive foi publicado pela CONACAT, ela deu uma ampla efetividade, uma ampla divulgação àquela carta. Eu sugeriria, já entra até no seu ponto, Robson, muito prática a sua pergunta, né? Muito típica de delegado mesmo, né? Muito prático. Vamos logo para a prática aqui, né? Então, o que nós poderíamos extrair deste evento? Qual seria uma sugestão? Uma sugestão que eu daria para a CONACAT e todos os seus integrantes, todos que nos assistem, era verificar aquela carta, aqueles princípios que foram extraídos do evento de março de 2023 e tirar daqueles elementos que lá se encontram, ratificar aquela carta e se achar que merece algum ponto a mais, que se acrescente. Mas eu acho que aquela carta, ela precisa encontrar eco. Afinal de contas, o público é praticamente o mesmo, né? Então, eu acho que aquela carta merece ser mais publicizada e ser ratificada. Ainda, eu tenho aqui uma pergunta do Carrion, avanço que ajudará na reivindicação do reajuste, convém provocar o MPT antes de ajuizar uma ação judicial? Sim, eu acho que convém sim. Convém provocar, primeiramente, e esgotar a instância negocial, a instância autocompositiva, e se não houver nenhum acordo, então se procura a instância realmente judicial, que não impede que durante o curso da ação judicial possa ser feita uma nova tentativa de acordo, quer dentro do processo, quer paralelo ao processo. As duas formas são permitidas, mesmo havendo ação judicial. Agora, tentar um acordo antes, eu acho que é bom. E para o ano, né, um bom ano de negociar. Não é assim?
eleição municipal é um bom ano de negociar. Agora, eu aprendi também o seguinte, só se negocia com alguém da altura. Se o sindicato não for forte, se o sindicato for fraco, não tiver representatividade, é muito difícil de ele chegar para o outro lado, o patrão, no caso aqui a administração pública, e convencer do acordo. O que convence do acordo é o tamanho do monstro. Você imagina, você vai passando em uma rua, a preferencial é sua, mas vem uma jamanta do outro lado. De que é a preferencial? Passa a ser da jamanta. Né? Então, é o poder. Sindicatos fortes têm mais possibilidades de realmente alcançar acordos e acordos melhores. Se o sindicato for fraco, não tiver representatividade, aí é mais difícil de obter esse acordo. Não é? Sindicato forte ou sindicato fraco não necessariamente depende da quantidade de pessoas. Vai depender do engajamento das pessoas e do poder que as pessoas possuem. Vamos supor, uma tentativa dos delegados de polícia em uma negociação. Vamos supor, os delegados estão tentando um reajuste salarial. E, claro que é uma categoria forte. É uma categoria forte. Então, a possibilidade de ter êxito é maior do que um sindicato que não tenha, não seja forte. A Convenção 51, ela não tem data base. Realmente, ela não tem. Por quê? Porque é a norma internacional. Então, ela não poderia estabelecer uma data base, porque no Brasil é um sistema, nos Estados Unidos, que não ratificaram a Convenção, é outro sistema, na Argentina é outro sistema. A nossa data base aqui, pela Constituição, é uma vez por ano, né? É para ser. Né? Normalmente em janeiro, né? Em janeiro. Mas tem outro país que não é. Então, o que a Convenção fez? Ela não estabeleceu datas, mas ela estabeleceu elementos para que os países, dentro da data base eleita, negociem e façam os reajustes necessários. Iniciativa privada, que foi a reforma trabalhista de 2017. Tivemos logo na sequência os trabalhadores aposentados, logo na sequência, e o ataque aos trabalhadores públicos, servidores públicos. Uma PEC 32, né? Que vem, agora vai, o pessoal se movimenta, tal, e ela não passa, e todo mundo silencia um pouco. Aí, de repente, ela reaparece, às vezes até sob outra forma reaparece, e aí começa a luta de novo. Essa luta dos trabalhadores não para, e nem pode parar. Mesmo quando PECs semelhantes forem retiradas do contexto, mesmo assim, a luta dos trabalhadores tem que ser não só para parar as PECs semelhantes, mas também para avançar nas conquistas da Constituição, que já existem, e nas perdas constitucionais que passaram nos últimos anos. O movimento sindical precisa ser um pouquinho mais ambicioso para não ficar só se defendendo. Precisa reivindicar mais. Esse é o trabalho dos sindicatos. Todo mundo tem uma função. A dos sindicatos é fazer zoada. É importante que o sindicato faça zoada. Vá para a rua, reivindique, visite os deputados, visite os senadores, visite os prefeitos, os candidatos a prefeitos, os vereadores. É lá onde está a base dos deputados, é nos municípios, né? Então, é preciso aproveitar o próximo ano e intensificar a luta natural que os sindicatos sabem fazer. A autorregulação, ela é assim. O que é autorregulação? É regular-se a si próprio. E aí começa está acontecendo o que sucedeu em uma palestra que eu ministrei, doutora Marici, cheia de sindicatos, e eu defendendo uma autorregulação que nascesse de dentro do sindicato em sentido ascendente, não descendente, em sentido ascendente. Fosse trabalhado pelos sindicatos para que eles estabelecessem pautas mínimas
inclusive éticas, morais, de democracia, mas isso discutindo no movimento sindical e afastando mais e mais o Estado de dentro do movimento sindical. Terminei a palestra, muito satisfeito, todo mundo aplaudiu, e eis que começa a sessão de perguntas, e uma pessoa lá disse: doutor Gerson, eu achei excelente. Quando ele disse excelente, fiquei todo empavonado, né? Achei excelente a sua palestra, uma maravilha, a autorregulação. Vamos fazer um projeto de lei? Esse, meu Deus, não entendeu nada, rapaz. A intenção era tirar o Estado do meio, o próprio movimento sindical, organizar a si próprio com um projeto de lei. Né? É uma contradição. Como é que vai se autorregular pedindo ajuda do Estado? Quem ajuda, cobra, né? Você sabe, né? Quem ajuda, cobra. O Sartre, que é um pensador marxista, ele fugiu lá da cadeia, um dos romances dele, Mão Suja, eu acho que era Mão Suja. E logo para o começo ele fugiu, com muita fome, estava faminto, passou numa casa e a senhora lá ofereceu um jantar. Você quer jantar? Tem ainda soprou aqui um jantarzinho para você. Disse: não, quero não. Seu jantar vou ficar ali devendo. E eu saí disposto, foi a lutar, não foi a dever, não. É? Então, assim, quem pede, você sabe que já fica devendo. Né? A autorregulação surgiu assim. Estava uma briga muito grande entre o movimento sindical e o MPT. Discussão, adivinha o quê? Contribuição. Então, contribuição. Muitas ações judiciais, muitas denúncias. O Ministério Público não tem tomado atitude ex officio, não. São os sindicatos, os sindicalistas, as oposições, as pessoas satisfeitas que denunciam o Ministério Público. E denunciou o Ministério Público, claro, tem que agir. Então, tinha uma briga muito grande. E aí, era o procurador-geral, doutor Camargo, que veio do movimento sindical também, voltou, se aposentou, hoje está novamente no movimento sindical. Doutor Camargo, eu era o coordenador da Conalis, e o doutor Camargo disse: Gerson, como é que a gente faz para pacificar isso? Aí conversamos. Nisso chegaram outras pessoas, e essa conversa demorou até que surgiu uma ideia. Que tal, para tirar o Ministério Público, assim, afastado do movimento sindical, até porque a gente também não quer ficar dentro do movimento sindical, não, pessoal. Quanto menos denúncia vier sob esta ótica, para nós, melhor, que a gente não precisa interceder. A gente intercede porque são muitas denúncias que chegam. Aí, a autorregulação, é mesmo, como é que é? Aí, pronto, fizemos uma reunião em São Paulo, 14 de março de 2015. Não, 2014. 14 de março de 2014. Reunião em São Paulo com as centrais sindicais. Compareceram todas. Os representantes, os dois representantes da Conalis, que era o coordenador, e o colega que era o vice, e o procurador-geral foi para São Paulo, para tratarmos da autorregulação. E lá, exatamente expusemos: o pessoal tem uma saída, a autorregulação, o movimento sindical, ele precisa se soltar do Estado, andar com as suas perninhas, certo? Mas, para isso, ele tem que fazer o trabalho direitinho. O que é o trabalho direitinho? Fazer suas assembleias democráticas, as eleições democráticas, não é? A contribuição, ele tem que se ajustar à contribuição, tira aqueles casos lá do Rio de Janeiro, que vocês conhecem, o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aquela família, quando eu fui, era gravado nas pedras de mármore o nome da família, não era do sindicato, sim da família que dirigia o sindicato. E muita coisa assim. Olha, então, o próprio movimento sindical precisa tirar as ervas daninhas de dentro dele. Isto é se organizar. E não levar as coisas para o Ministério Público nem para o Judiciário. Como é que ele faz, então, para resolver os conflitos? Os métodos autocompositivos. Tem um método formidável, a arbitragem. Vamos construir arbitragem dentro do movimento sindical. Né? Enfim, e aí eu lembro que teve até uma confederação que nos pediu um projeto. Pois, me dê aí um projeto, né? E a gente fez um desses projetos aí. Mas, veja, nascendo, isso ficou muito claro, de baixo para cima. De baixo para cima. Tempos depois, surge a ideia de autorregulação sem ser de baixo para cima, e sim de cima para baixo. E aí já começou, não é, a nossa discordância. Olha, não foi essa ideia de autorregulação. E mais,
nessa autorregulação teria que passar por um projeto de lei, aprovação pelo Legislativo. Também não foi essa a ideia de autorregulação. E mais, excluindo parte do movimento sindical nesses debates. Também não foi essa a ideia de autorregulação. A autorregulação seria de um debate legítimo, amplo, do próprio movimento sindical, independentemente do Estado. É possível? Claro que é. Está na Constituição, os sindicatos são autônomos, tem experiência em outros países. Então, claro que pode fazer, não precisa de Estado. Aí, necessariamente passar para o Estado. Então, assim, a forma de autorregulação de que se está tratando passa longe da ideia que nós entendíamos e defendíamos. Eu escrevi um artigo, está prontinho o artigo, só não mandei ainda para publicação porque estou vendo o melhor veículo para publicar o artigo, contando a história da autorregulação. Porque tem um outro artigo dizendo a necessidade de autorregulação que eu publiquei lá em 2014, quando nós estávamos constituindo a autorregulação. Tá? Então, assim, e aí merece um debate específico sobre a autorregulação, porque o tema é grande. E, para a gente terminar aqui, já passei bastante aqui do tempo, desculpe, mas é porque eram muitas perguntas que me foram feitas. E PL de greve, né? Eu tenho muito medo de vincular de novo, projeto de lei sobre a negociação coletiva com o direito de greve. Com o cenário que nós temos político, não é favorável às conquistas sociais, mesmo que tenhamos obtido uma mudança no Executivo Federal, mas o cenário não está favorável para debate sobre esses assuntos tão sérios. Se colocar hoje, na mesa de debate, direito de greve, pode acreditar que vão perder o restinho do direito que tem. Não é em razão do presidente da República, porque ele vem de um meio de sindicalistas e de greve, mas é o contexto, o cenário político não está favorável para discutir greve. Se for para discutir greve, direito de greve do servidor público, juntamente com a negociação coletiva, eu particularmente desistiria. Não, deixa como está. Mexa não, deixa como está. Se for atrelado, o movimento sindical perde. Vai perder, todos os trabalhadores vão perder. Então é melhor não atrelar, até porque não tem uma palavra de greve na Convenção 151. Não tem uma palavra de greve. Tentar vincular é um risco. Isso já foi tentado, inclusive no governo Dilma. Tinha um projeto. Lembro que na época eu estava falando, isso vinha de parte do movimento sindical, e na época eu conversando com essa parte do movimento sindical, ele disse, rapaz, olha, vocês vão perder o restinho do direito que tem. Ainda é melhor a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, no mandado de injunção, os números 708 e 712, que diz que, enquanto o direito de greve do serviço público não é regulamentado, aplica-se a Lei 7.783. E o Supremo saiu fazendo algumas adequações. É melhor aquilo ali do jeito que está. Bom, meus amigos, muito obrigado aqui pela oportunidade. Viu, doutor Carlos? Desculpe aí a demora. Como sempre, muito bom ouvi-lo, doutor Gerson. Então, agora vamos passar para a doutora Marici, só salientando uma coisinha, que se no final ainda der tempo de fazer uma observação, você falou aí sobre a efetividade da coisa, e mencionou, inclusive, que o movimento sindical deveria conversar com os candidatos a prefeito, candidato a governador, candidato a isso. Será que não passa da hora do movimento sindical conversar com os candidatos ao Supremo Tribunal Federal? Tá? Será que, seguindo o exemplo que foi feito nos tribunais de contas de conselheiro cidadão, nós tivemos presente candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas dentro do sindicato, conversando antes de ser sequer indicado oficialmente. Vamos lá. As suas perguntas.
Obrigada mais uma vez pela oportunidade de responder. Doutor Gerson brilhantemente já respondeu praticamente tudo, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, né? Tanto nos pontos de vista pessoais, como na visão, né, da própria instituição MPT. Sobre a autoaplicabilidade da Convenção 5.1, eu tenho um entendimento assim, muito claro sobre essa autoaplicabilidade, né, porque ela garante direitos e garantias fundamentais, né, do servidor público, e ela própria já diz onde precisa ter uma regulamentação nacional. Então, salvo essas duas exceções, eu entendo que ela é toda aplicável. E quais são essas duas exceções? Está lá no artigo 1º. Né, o governo precisa regulamentar. Em relação aos trabalhadores, vou ler aqui para vocês poderem entender, eu não estou inventando nada, está aqui na convenção. Os trabalhadores da função pública de nível superior, cujas funções são normalmente consideradas de formulação de políticas ou de direção, ou aos trabalhadores da função pública cujas responsabilidades tenham um caráter altamente confidencial. Então, são poucos casos, né? A grande maioria dos servidores não precisa regulamentação específica. E a segunda exceção é no que se refere às Forças Armadas e Polícia. Né? Para isso, precisa uma lei regulamentando como se vai dar a negociação coletiva. Embora, na prática, a gente saiba, eu mesma já fiz mediação em greve de policial. Eu mal entrei no MPT, fui chamada para comparecer lá numa greve, eu estava na assembleia lá dos policiais da... Como é que chama aquelas guardas municipais? Guarda municipal. Né? Estavam lá em greve, acabou se chegando a um acordo. Né? Então, não tem regulamento, mas na prática a gente consegue fazer negociação, consegue avançar. Então, concordo com o doutor Gerson quando ele diz, às vezes é melhor nem ter nada. Né? Em cada caso a gente vai vendo como fazer essa negociação. Na medida que sair alguma coisa muito amarrada, né? Digamos que saia uma lei aí que amarre demais o Ministério Público, né? A gente já vai ter tolhido, né, essa liberdade que a gente tem para negociar e mediar algumas questões. Alguma de vocês perguntou quem defende os servidores estatutários. Né? Eu entendo que é o sindicato, federação, confederação, né? E sem prejuízo de outros atores também, como o próprio Ministério Público. Né? Às vezes a questão chega direto para a gente, e a gente atua em defesa do servidor público. Querem questões de terceirizações, tem muito isso, a CONAP responde muito a essas questões. Terceirização no serviço público. Né? Embora na reforma trabalhista tenha passado a terceirização de atividade fim, isso se aplica só às empresas privadas, isso não se aplica ao setor público. Né? Então, aquelas atividades finalísticas não podem ser terceirizadas. Então, se o sindicato, digamos, por algum aspecto, às vezes um sindicato fraco, enfim, embora os servidores públicos não sejam fracos, né? Normalmente eles têm muita gente, são muito combativos. Se a questão chegar direto no Ministério Público, de uma terceirização irregular, nós vamos atuar. Né? Defensorias públicas também podem atuar em algumas matérias. Então, assim, são vários atores que podem, na prática, defender o servidor público estatutário. Né? Seletista, obviamente, ele sempre teve uma proteção maior, né? Até porque a Justiça do Trabalho está aí, está sempre há muitos anos que recebe esse tipo de questão. Bom, outra pergunta foi se cabe representação junto ao MPT nos casos de aumentos salariais. Né? Cabe, é possível, mas, assim, na prática, a gente vai ter, o servidor público vai ter que recorrer ao Congresso Nacional. Né? Então, o que a gente vê na prática é que o servidor público tem que ter aliados aqui dentro do Congresso Nacional, né? Deputados e senadores que façam essa luta no plano federal, né? Nos estaduais, os deputados estaduais, e nas câmaras, os vereadores. Então, é possível, sim, representar, é possível, sim, a gente chamar um ente público para negociar isso, mas o resultado, na prática, vai ser uma proposta de um projeto de lei, né? Defender alguma coisa no sentido de ainda ter a lei autorizando o aumento salarial. Bom, outra pergunta foi se o nosso NUPIA pode ser provocado nas denúncias de atos antissindicais. Né? Isso até fazia parte da minha palestra inicial, que eu acabei pulando, essa parte aqui, que a própria Convenção 5.1 já trata dessas questões dos atos antissindicais. Né? Ela traz uma enumeração que é só exemplificativa de ato sindical.
que a Convenção diz? Artigo 4º. Os empregados públicos gozarão de proteção adequada contra todo ato de discriminação sindical em relação ao seu emprego. A referida proteção será exercida especialmente, então é um exemplo, né? Especialmente contra ato que tenha por objetivo a subordinar, isso aqui é uma atitude sindical muito grave, tá? Considerada pela própria Convenção como gravíssima. Subordinar o emprego de funcionário público à condição de que não se filie a uma organização de empregados públicos ou a que deixe de ser membro dela. O segundo exemplo é despedir um empregado público ou prejudicá-lo de qualquer outra forma devido à sua afiliação a uma organização de empregados públicos ou de sua participação nas atividades normais de tal organização. Tá? Isso já vem expresso lá, é atitude antissindical. Se isso chega como denúncia no MPT, né? Alguém teve um problema, um dirigente sindical teve algum problema, né? Uma atitude antissindical em algum ente público, tá? É possível mediação? Em tese é, tá? Mas o que se pratica normalmente, que nesses atos antissindicais graves, a gente instaura de cara o inquérito civil. Instaura o inquérito civil para apurar essa atitude. Né? Outra coisa grave, principalmente nas privadas, é o empregador forçar os trabalhadores, direta ou indiretamente, a fazer oposição à contribuição sindical, aquele famoso direito de oposição. Eu peguei vários casos sobre isso. A empresa pagando ônibus, fazendo o trabalhador assinar cartinha, se opondo, pagando. E quando o sindicato exige a presença, né, do trabalhador na sede sindical, dá ônibus para levar aquele grupo de trabalhadores lá para se opor, né? Eu nunca instaurei mediação sobre isso. Né? Sempre instaurei inquérito e já passei a investigar. A gente consegue, inclusive, frear mais rápido aquela atitude. Às vezes, está em andamento aquela atitude antissindical, às vezes, só da gente chamar, dizer, está aqui a denúncia, chamar lá, a gente já põe um freio ali na coisa. Se for chamar para uma mediação daqui a uns dias, enfim, não sei, né? Porque aí o empregador ou órgão público fica muito à vontade para continuar agindo. Ainda vai ter uma chance de acordo lá na frente. Então, é melhor já um ofício já bem ameaçador nosso, dizendo, recebemos essa denúncia, cessar a conduta antissindical, sob pena de ação civil pública, responsabilização de diretores, enfim. Então, eu e a maioria dos colegas, nós optamos por instaurar o inquérito civil. Mas também, em tese, é possível a mediação. Né? Isso fica a critério do procurador que recebe a denúncia. Acho que o doutor Gerson já respondeu a respeito da decisão do Supremo, né, do ministro Veloso, de como fazer, depois daquela decisão, realmente ficou bem difícil. Né? Teve só um pequeno ajuste que o próprio TST passou a citar a Convenção 5.1 na sua orientação jurisprudencial 5, ele passou a admitir a negociação, né, mas limitou ao empregado, e aquela questão só cláusulas de natureza social. Mas, ainda assim, citou a Convenção 5.1, né? Interpretou e passou a admitir a negociação coletiva. A última pergunta foi do nosso presidente, né, sobre a questão quando as câmaras municipais já legislam, né, fixam database, fixam comissão paritária, se isso já seria considerado a implantação da regulamentação. Com certeza. Ali, naquele município, já vai ter uma regulamentação. Né? Pode ser por decreto, o doutor Gerson explorou bem isso na palestra dele, pode ser por decreto. É uma regulamentação. Eu desconheço se algum desses decretos foi considerado inconstitucional, se houve alguma ação judicial. Né? Mas, na verdade, também são poucos prefeitos que fazem isso, né? Já regulamentar e já dizer, a database é X, a comissão é Y. Isso é muito raro a gente ver na administração pública. Né? Então, por isso que realmente a gente precisa de sindicatos fortes, né? Porque, a meu ver, essa lei vai demorar a sair. Eu acho que não vai ser uma coisa simples. Foi implantado o grupo agora, né? Mas eu também não tenho notícias do andamento disso, mas a gente nem ouve muito falar isso na imprensa. Né? Então, a gente não sabe onde realmente vai dar. E o meu receio maior não é nem não sair a lei, é sair uma coisa ruim. Sair uma coisa que tire direitos, amarre, sabe? Coloque tantos requisitos para uma negociação que ela se torne impraticável. Né, que limite nossos poderes de negociar, o Ministério Público, dos próprios sindicatos. Esse é o meu receio, porque a gente não sabe, né? Ano que vem tem eleição, né? Pode ser que tenha um ambiente propício,
mas em se tratando de alguma coisa que vem, né, de debate político, a gente nunca sabe onde vai dar. Essa é que é a verdade, né? Então é isso. Faltou responder alguma pergunta? Eu acho que respondemos todas, né, doutor Gerson? Acho que sim. Mas continuamos abertos aí, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, continuamos abertos aqui ao debate. Obrigada. Pois não, presidente Marcos Sérgio. Tem o microfone ali. O presidente Marcos Sérgio se apresenta, é presidente da Febrafisco. Bom dia. Nesse assunto da atividade antissindical, um exemplo hipotético, supondo que a administração incentive os seus subordinados diretos da administração que atuam como superintendentes, coordenadores, tem cargo de comissão, a formar uma chapa para concorrer numa eleição do sindicato, para que o sindicato perca, né, aquele poder de combater, né, os desmandos que, às vezes, a administração provoca nas categorias. Isso seria considerado uma prática antissindical? Poderia ser enquadrado em alguma ação esse tipo de hipoteticamente, se existisse? Obrigado, era isso. Com certeza é uma atitude antissindical. Chapa branca, né, Sérgio? Chapa branca. E isso acontece mais do que a gente possa imaginar, né? Eu mesmo tive caso aqui em Brasília de um hospital em que os trabalhadores estavam tentando fundar um novo sindicato. Quando a direção do hospital viu que não ia conseguir vedar essa fundação de um novo sindicato, ela estimulou a grupo de trabalhadores, geralmente de nível hierárquico alto, a formar uma chapa. Tá? Nesse caso que eu tive, eu consegui inibir já de cara, né? Porque tinham gravações, a prova estava bem robusta, né? Então, a gente conseguiu pegar que aquilo ali era uma atitude antissindical e também de coação de trabalhadores, porque eles filmavam as assembleias. O diretor do hospital colocou câmera filmadora para tudo quanto é lado. Então, isso já inibia o trabalhador, né, de opinar ali na assembleia. Então, sim atitude antissindical, tá? E, a meu ver, exige a instauração de um inquérito civil para a gente poder vedar essa conduta. E cabe responsabilização de quem deu a ordem, né? Cabe responsabilização pessoal, inclusive. Né? Então, isso aí é muito comum, gente. Lá no Pará, onde eu atuei, também a indústria da construção civil também fomentou a criação de um novo sindicato lá, porque era um sindicato combativo, né? Todo ano tinha greve da construção civil. Aí as grandes indústrias também fomentaram a criação de um sindicato diferente, que seria aplicável só a grandes empresas, né? Eles seriam representados por outro sindicato. E aí nós também atuamos nesse caso. Mas não com mediação, porque a gente já sabe, dependendo da gravidade da denúncia, a gente já sabe que mediação é inócua. Né? Quem fez isso não vai querer fazer acordo, vai querer continuar com a sua atitude antissindical. Então, é uma atitude sindical gravíssima, sim, e é muito comum. Como só seria de se esperar, foi um excelente debate, foram excelentes apresentações, né? Nós só temos muito a agradecer a ambos. Tem mais uma pergunta, bem rapidinha, porque temos o horário. Inclusive, já fica aqui o convite, a lembrança, às 14 horas pontualmente, por favor, se conseguirmos estar aqui. Nós temos um outro painel também que tem particularidades bem interessantes para todos nós. Opa, bom dia a todas e a todos. Eu sou diretor do AFOCEF, Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Gostei muito da fala de todos. Não é uma pergunta em si, mas uma leve intervenção, né? O nosso sindicato está atuando junto com a Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, fazendo o que mais ou menos o procurador Gerson estava falando, se descolar um pouco do governo, né? Devido a uma particularidade da legislação do Rio Grande do Sul, né, somente 3 unidades federativas têm isso, o Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, há a possibilidade de coleta de assinaturas eletrônicas para iniciativa popular.
Então, a gente está montando uma plataforma em que as pessoas, tanto os sindicalistas, né, porque, contando ali o Rio Grande do Sul, a gente contém o maior sindicato de pessoas, né, no Brasil, que é o da América Latina, melhor, né, que é o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Né. Então, somando ali, a gente vai ter um potencial combativo, né, de propor projetos de lei e nos desvincular um pouco da boa vontade dos governantes ou do legislativo. Então, a gente vai começar a produzir um fato político. E eu convido a todos, né, que a gente vai fazer nessa semana, na semana que vem, montar essa página para que elas possam ser utilizadas em todas as unidades federativas, que é um meio combativo e um meio negocial que também tem o MPT. Muito obrigado. Excelente, uma boa comunicação, sem dúvida alguma. Né? Algum comentário, doutor Gerson? Não. Então, gente, registrada essa boa intervenção, amigos, queremos mais uma vez agradecer a ambos e aí a oportunidade que tivemos de ouvi-los e levar essas informações, essas lições para os nossos ambientes de trabalho, para os nossos ambientes sindicais. E, com isso, então, podemos declarar encerrado esse primeiro período da manhã, né? E lembrando a todos, por favor, estarmos aqui às 14 horas, vamos ter aqui secretário de ministério, vamos ter um evento também bastante significativo. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado, João. Muito obrigado.